Imagens de uma boneca assustadora alertam os pais sobre a necessidade de controlar o que os filhos pequenos assistem na internet. A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público da Bahia abriram investigações para descobrir a origem das imagens que viralizaram nas redes sociais. Nesse vídeo vai ter origens que eu não consegui encontrar. Por isso, se você quer me ajudar a encontrar essas origens, descobrir a verdade por trás dessas imagens que assombram a internet há muito tempo, eu convido você a entrar no Reddit do canal. E antes de iniciarmos, eu quero avisar que se você quer assistir aqueles meus vídeos antigos, quando eu narrava aquelas creepypastas, você pode ver tudo isso agora no site do canal. Eu vou estar deixando um link na descrição desse vídeo e também eu vou estar deixando no comentário fixado. Então é isso aí, aproveitem o iceberg. Talvez você não se lembra, mas é bem provável que você já viu essa imagem por aí. Isso é um animatrônico chamado Creepy Clown de 1983, que servia como um recepcionista e cumprimentava as pessoas. Ele possuía cerca de 6 movimentos e usava um traje colorido de palhaço. Ele foi projetado para mostrar o departamento de figurinos de uma empresa de animatrônicos. O palhaço ficava em uma estante que lembrava um carrossel, sem pernas, com barras brancas e um topo circular colorido. Essa é uma imagem da máscara que era revestida e essa é outra imagem do palhaço nos dias atuais. Ele acabou sendo revestido com outro cabelo e os olhos foram substituídos de outro animatrônico. É impossível você nunca ter ouvido falar da Momo. Muitos rumores falsos causaram terror nos pais, além das suas próprias crianças, onde vários sites de notícias diziam que havia vídeos dela que levavam as crianças a tirarem as suas próprias vidas. Pelo que nós vemos, ela possui uma característica de uma jovem com longos cabelos negros, só que com grandes olhos bizarros, um sorriso largo e pernas de pássaro. A imagem saiu de uma postagem no Instagram desse usuário, Nanako. A Momo na realidade é apenas uma escultura de um japonês chamado Keisuke Aizawa, que trabalha em uma empresa para a produção de efeitos especiais. Essa eu não sei se posso falar se é engraçado ou perturbador, mas é um prato cheio para quem gosta de FNAF. Foi revelado que o garoto da foto é um cara chamado Richard Evans e o animatrônico que está com ele se chama Billy Bob, que é um integrante de uma banda de animatrônicos em uma pizzaria, como podem ver nesse vídeo. O Richard havia jogado a fotografia no lixo, só que o seu amigo Mike achou e ficou com ela por anos, até que ele acabou postando na internet, e assim acabou se tornando uma imagem amaldiçoada. Provavelmente você já deve ter visto isso em algum site ou até mesmo nas imagens do Google. A fotografia nada mais é que um frame de um vídeo especial de Halloween, de uma pizzaria possivelmente na área de Chicago. O Homem Velho. Assim ele é chamado pela Fundação SCP. Sua imagem foi removida na fundação por questões autorais. Embora ninguém sabe de onde veio quem criou essa imagem, o autor desse SCP havia comentado que quando criou a lore, ou seja,
ele criou o SCP, ele achou essa imagem no 4chan por acaso e atribuiu a ele. A origem dessa imagem é um verdadeiro mistério. Parece uma pintura antiga que tem um rasgo bem no meio. Pesquisa de imagem reversa não revela nenhuma informação antiga que pode ser relevante para a gente. Para alguns, Teletubbies sempre foi um programa bizarro. Essa é outra imagem que é bem famosa quando o negócio é pesquisar fotos assustadoras desses personagens. De acordo com usuários do Reddit, na verdade é um grupo de pessoas fantasiadas em uma enfermaria infantil de algum hospital na época de Natal, possivelmente no Reino Unido, considerando que originalmente os Teletubbies foram criados lá. Por bastante tempo, principalmente na internet japonesa, circulou essa imagem, o que parece ser uma mulher fantasma. O seu contexto era um grande mistério para muita gente, até que finalmente descobriram que ela na verdade veio de um frame de um filme japonês chamado Tales of Horror Futari Bot. Pelo que vocês podem ver, a fantasma realmente aparece no filme. Porém, aqui ela não tem esses olhos. Alguém pegou o frame dessa cena, fez a edição e a imagem foi bastante compartilhada em fóruns, até chegar nas grandes redes sociais. Em nosso subreddit, o MathMe descobriu que essa imagem veio de uma postagem de 2018 do usuário Just and Solo no DeviantArt. Além de ser um dos vários Nestbots, a imagem é conhecida por ser a entidade 666 das backrooms, uma creepypasta que o pessoal inventa mais do que devia. Uma estranha imagem de um homem em formato de cachorro-quente. Quem criou essa imagem foi um artista britânico chamado Alex Calloway, que possui esse site onde fala sobre o seu trabalho. A arte foi muito utilizada em cartazes de propaganda de lanchonetes. E além desse, ele tem essa outra que deu o nome de Burger Man. Isso foi feito nos anos 90, que assim como o outro possui características humanas. Você com certeza já viu isso em algum lugar. Na verdade, é uma imagem de um homem ruivo posando com uma expressão perturbadora, mostrando um sorriso bizarramente largo e cheio de dentes, e foi postada nesse site. Rapidamente, essa foto virou um meme no 4chan, e a partir daí começaram a surgir vários photoshops, e uma das edições que ficaram mais conhecidas é exatamente essa. Você já sonhou com esse homem? Não sei se posso chamar isso de histeria coletiva, só que muitas pessoas disseram que já sonharam, ou pelo menos viram esse homem em algum lugar. Essas histórias e relatos, e até o próprio retrato que estou mostrando para vocês, veio do próprio site thisman.org. A imagem provavelmente é um photofitme onde você pega a fisionomia de várias pessoas e junta numa só. Esse é o principal motivo de várias pessoas terem alegado que encontraram ou já viram esse homem em algum lugar. Foi criada por esse cara aí, e ele é conhecido na internet por criar várias farsas bizarras. A origem eu não vou conseguir mostrar, porque ele comentou que baseou em uma foto do pai dele quando era jovem. Também chamada de Frank and the Wolf, é uma fotografia de um coelho segurando uma criança chorando, que é compartilhada desde os primórdios da internet. A foto veio de um site chamado Worth Mill, em um concurso de edição de imagem,
mas o site foi descontinuado em 2013, perdendo assim a postagem original. E o que dá para notar é que é um Photoshop de alguém vestido de Papai Noel com uma criança no colo. Usando inteligência artificial, seria mais ou menos assim a fotografia original, que acabou se tornando essa imagem que conhecemos hoje. Segundo o site da Fundação SCP, essa é uma estranha espécie biológica que possui essa imagem. No nosso Reddit, perguntaram sobre a origem dela e tivemos 2 usuários que conseguiram revelar de onde veio. A imagem foi postada no site ArtStation e foi criada pelo Ryan Vandalgen. Além disso, outro usuário mandou esse vídeo também, onde mostra o Ryan criando no Photoshop a imagem desse SCP que foi usada no site. Há um tempo atrás na internet rola essa estranha imagem. A foto mostra um lugar que parece estar abandonado e ao fundo uma pessoa sondando com a fantasia de Minnie Mouse. Várias pessoas tinham curiosidade para saber mais sobre a história por trás dessa imagem, até que finalmente as respostas apareceram no X. Lá, um usuário afirmou que sua amiga namorou a pessoa que estava fantasiada nessa foto. E além dessa que procuramos, foi descoberta essa outra foto. Mais tarde, novas imagens e até mesmo vídeos foram postados na rede social por alguém dizendo que foi para esse porão escuro junto com seu amigo, que tirou as fotos no Halloween há um ano. Com certeza uma das imagens de um sorriso que você já viu aqui na internet. Logo de cara você vai pensar que a origem dessa imagem é da própria creepypasta Smile Dog. E isso está certo. Pelo menos a parte do sorriso, que como já expliquei, a origem do Smile Dog aqui no canal veio dessa imagem de dentes. Mas na verdade essa coisa veio do jogo SCP-87B, que foi lançado em 2012, onde tem essa entidade chamada The Glimpse. Se você jogar esse jogo, você vai lembrar daqueles Nestbots que a gente tem hoje em dia. Essa é uma imagem sinistra de uma baleia que é muito usada em memes e até para representar as camadas desses icebergs. A baleia beluga foi chamada de Nock, que surpreendentemente conseguia fazer exatamente os sons de um ser humano. Ela imitava o nosso ritmo e até mesmo o tom da nossa fala. Se a gente pesquisar na Wikipédia, descobrimos que ela foi legalmente fotografada e capturada para a Marinha dos Estados Unidos em 1977 e viveu em cativeiro até a sua morte em 1999. A imagem só veio parar na internet em outubro de 2012. A imagem veio de uma creepypasta sobre um garoto chamado Jimmy, que sofria bullying no colégio e teve o seu rosto deformado devido a um ácido que jogaram nele. A origem veio desse videoclipe musical para um álbum They Were Wrong, So We Drowned, da banda de rock experimental, adivinha só o nome? Liars. Pois é, o mesmo nome da creepypasta. Quem sabe isso não foi uma jogada de marketing? Nesse videoclipe mostra um grupo de 3 amigos com maquiagem de animal e eles começam a atacar uns aos outros.
Em 13 de abril de 1984, um menino desapareceu em uma pequena cidade da Carolina do Sul. Esta foto foi encontrada em um estacionamento abandonado. O menino nunca foi encontrado e está desaparecido até hoje. Este caso permanece aberto. Como se não bastasse a imagem, a história também é bem estranha. Ela foi bastante compartilhada na internet, mas o que nós vemos aqui é apenas uma fantasia de uma criatura folclórica austríaca chamada Krampus, que, explicando de uma maneira bem resumida, seria o oposto do Papai Noel. Como sabemos, o Papai Noel ele vem visitar as crianças e dá presente para aquelas que se comportaram durante o ano. Já esse ser, ele é ao contrário. Ele pune aquelas crianças que não se comportaram muito bem. A imagem em si veio de um álbum de uma banda de black metal chamada Hellhorse. De quem você está correndo? Esse é um easter egg do Game Boy Advance que assustou muitos jogadores, por conta dessa tela que tinha essa pergunta. A internet chegou até a criar uma creepypasta que conta que esses caras na verdade são sequestradores ou membros de algum culto satânico. A Nintendo nunca se pronunciou a respeito, mas a teoria mais aceita aqui é que não é nada mais que uma brincadeira que os desenvolvedores fizeram. Essa é uma fotografia normal de uma garota asiática na neve. Na internet, as pessoas começaram a falar que ela tirou a sua própria vida. Desde então, isso virou um assunto muito discutido. No fórum 5Channel, foram encontrados mais 2 imagens dessa mesma garota. As pessoas inventaram várias histórias bem viajadas sobre ela. Alguns dizem que havia um demônio que estava atrás dela. Já outras dizem que na foto há um homem se enforcando em uma árvore. Isso na verdade é um caso igual que aconteceu com a garota que virou a Carmen Wistet, naquele meu vídeo das Lost Medias que eu falei. Ela é apenas uma garota normal. As suas fotos foram compartilhadas em sites de mensagens de extrema direita na Coreia, com os usuários criando mentiras e assediando, chamando ela de mulher cadáver. A própria garota pediu para que parassem e deixou claro que quer se manter anônima e não é para ninguém procurar saber quem ela é. Existe um rumor de um glitch escondido que acontece no final secreto de FNAF 3. A imagem que aparece na tela é essa. Um bizarro par de olhos brancos, que aparentemente pertence a um rosto pálido. Em nosso subreddit, um usuário perguntou sobre a origem dessa imagem. E responderam que na verdade se trata desse cachorro que estava no banco de trás do carro e foi fotografado no retrovisor. Essa é uma foto de um lobisomem nas escadas que é bastante usada em memes e principalmente em vários clickbaits aqui no YouTube. A imagem veio do DeviantArt em 2012 com o título "Ah, usei o seu banheiro". Foi postada pelo usuário Smog Thief. O que nós vemos na verdade é uma fantasia de Halloween. Isso que eu estou mostrando é uma outra postagem do cara que criou essa fantasia. Na legenda ele informa que o nome dessa fantasia é Grimm. Imagina que você está em 1989. Você está assistindo TV quando de repente aparece um alerta de um desaparecimento de uma garota em Chicago. E o retrato é esse. Uma imagem bizarramente escura,
Houveram várias investigações para descobrir mais sobre quem é essa garota. E a internet tentou reconstruir a imagem dela. E o resultado é esse. Ninguém sabe se esse é um caso real ou se ela já foi encontrada já. Mas uma coisa é certa. Essa imagem a torna mais horripilante. Considerado um dos maiores mistérios antigos. Na costa da ilha Hook, um suposto monstro marinho foi fotografado. Parece um girino preto gigante, e a veracidade disso foi debatida durante anos, assim como o monstro do Lago Ness. Robert Lee Serran foi o homem responsável pela fotografia. Analisando a imagem, nós notamos uma grande região pálida, como uma ferida, um pouco visível no lado direito da cauda. Os olhos, localizados no topo da cabeça e bem afastados da frente do focinho, são pálidos e possuem pupilas em forma de fenda, principalmente de cor preta, pelo que nós vemos. O animal parece ter listras transversais marrons e a sua pele parece ser de uma textura lisa. Não possui barbatanas nem espinhos de qualquer tipo e parece que nem possui dentes dentro da boca branca. Na verdade, essa fotografia é falsa e parece que o próprio Robert admitiu isso. Talvez ele fez isso usando uma lona ou plástico afundado com areia, dando a forma da criatura. Sem falar que ele é um homem que está na lista de pessoas que conseguiram enganar toda a humanidade há muito tempo. Essa é uma imagem de um grande mistério que nasceu no 4chan. Como eu pretendo fazer um iceberg do 4chan ainda, eu pouparei dos detalhes. Mas na realidade isso é uma creepypasta e ao mesmo tempo um ARG. A postagem envolvia várias imagens, como um quebra-cabeça, que no final os usuários juntaram todas as partes até se formar essa figura bizarra. Nela havia um texto codificado até revelarem o significado. O texto dizia: "Eu sou Deus." Durante anos, muitos ficaram curiosos a respeito sobre de quem é esse rosto ou de onde pegaram para fazer isso. Muitos concordam que veio do rosto desse rapaz, que é conhecido na internet como Jazz. Ele próprio afirmou ter sido responsável dela. Porém, as imagens que foram usadas para criar o rosto de I Am God, ele não achou, tornando-se assim uma Lost Media. Ele compartilhou essas duas fotos, tentando refazer a mesma expressão que ele tinha feito. E pelo que vocês estão vendo, se alinha muito com o rosto de I Am God. Uma creepypasta conta que, em 2010, a Microsoft supostamente usou uma foto de ficha criminal de Bill Gates como base para criar esse ícone padrão de perfil do Outlook. Esse ícone teria sido desenhado de forma sutil, só que com traços distorcidos e minimalistas. A imagem, conhecida como getsface.png, teria vazado da empresa em algum ponto e começou a circular em fóruns obscuros, e mais tarde no TikTok. Essa é uma creepypasta bem boba. A imagem veio de um vídeo do TikTok postado em 2023 pelo Mokeman, com inteligência artificial e aplicação de alguns filtros. O título do vídeo deixa claro que é uma reprodução do Jeff the Killer.
Essa é uma imagem bem bizarra, mas o que torna um pouco especial é que ela vem lá da web 1.0, ou seja, lá nos primórdios da internet, começo dos anos 2000 eu tô falando aqui. Essa imagem foi criada através de um programa de arte chamado Kaya's Power Go, utilizando a imagem dessa garota, desse homem e mais os dentes desse chimpanzé, tornando assim essa imagem que ficou conhecida como Ugly Creepy Guy. A família Cooper muda para uma nova casa no Texas. E como a maioria das pessoas fazem normalmente, é tirar algumas fotos. E uma fotografia foi tirada com todos sentados na mesa. No entanto, um corpo que parece estar caindo do teto acabou saindo junto. Essa é considerada uma das imagens mais misteriosas que intriga as pessoas até hoje. E o que a gente especula é que esse corpo caído pode ser uma foto editada de uma bailarina aleatória. Mas até agora, nada confirmado. Dizem que a fotografia desse SCP causa efeitos preocupantes, até entrarmos em um estado de psicose. Ela aparece no final do adendo 4 na página da fundação. Antes dela, houve essa outra versão aqui, que veio dessa postagem no DeviantArt em 2010. O Wayback Machine não arquivou a foto, e depois de um ano, 2011, foi postada nesse Tumblr. A segunda e atual versão foi criada pelo JKL Related. No Reddit, ele comentou que é uma imagem altamente editada de duas mulheres em uma montanha-russa, com muitos desfoques, ajustes de nível e misturas de cores. Eu conversei com ele e ele me mostrou que essa é a imagem que ele usou na edição. Sinceramente, esse é um dos GIFs mais sinistros que eu já vi. Para obter informações, eu precisei ver alguns comentários de um vídeo de 2008, que as pessoas falaram sobre ser baseado em uma entrevista com uma mulher, e que ela apenas pintou os olhos de preto e moveu a boca. Mas, na verdade, isso surgiu de um livro, de um artigo sobre um incidente de Okubo, em que 8 mulheres foram assassinadas. E esta foto é uma dessas vítimas. Kiyoshi Okubo matou 8 mulheres em menos de 2 meses. Então, infelizmente, essa é a origem desse GIF. Veio desse criminoso que foi condenado à morte em 1973 e executado 3 anos depois, em 1976. Solar Plexus Clown Glider são entidades capazes de mexer com a mente das pessoas. Causa alucinações até chegar ao nível da depressão. A história começou nos anos 80, com grupos que curtem coisas sobrenaturais. E também nos anos 90. Um e-mail assustador espalhou a ideia que só de ler ou ouvir o nome dessa criatura, a pessoa se infectava. Tem gente que também diz que certas imagens sinistras em preto e branco que rolam por aí causam o mesmo efeito. E pelo que vocês podem ver, essa imagem veio desse livro de 2009. Trata-se de um ensaio sobre por que a fotografia digital arruinou a arte da fotografia. E nesse livro existem várias imagens sem sentido. E uma delas é essa, que o pessoal criou essa história. Essa é uma imagem bem antiga, eu particularmente já vi ela quando eu usava Orkut.
Tem uma lenda que diz que ela foi tirada na Indonésia em 1993 por um repórter, dizendo que quem olhasse para ela iria ter problemas depois. O fantasma dessa garota do corredor, na verdade, veio de uma revista com o propósito de ver imagens de terror usando óculos 3D. Se você passar as páginas, você vai encontrar a tal imagem. Se você olhar para outras fotos psíquicas, você vai encontrar outra fantasma que se parece exatamente com essa garota do corredor. Essa revista foi publicada em 1994, que é bem próximo da informação daquela história anterior de 1993. Mas isso já deixa bem claro que é uma mentira. E isso porque eu li as frases que estão escritas e, fazendo uma tradução bem aproximada, não tem nada a ver com a história do repórter ter fotografado na Indonésia. É apenas uma lenda que se espalhou na internet, lá no começo dos anos 2000. Esse é um GIF que eu tenho certeza que você já viu na internet. É usado em vídeos, imagens, inclusive GIFs. Miguelito postou no nosso subreddit comentando que já viu pessoas falando sobre o GIF desde 2008. Além do mais, há um vídeo de outubro de 2009 com o título Zombie Attack. Infelizmente, essa não é a sua origem. Eu particularmente acho que talvez faça parte de alguma Lost Media. Quem sabe? Essa é uma creepypasta que conta sobre uma patinadora americana que pesquisou seu próprio nome no Google e achou uma página dela na Wikipedia. Ela tenta alterar a informação na página e então é amaldiçoada. Foi criado por esse usuário no X, chamado One Page Wonder. Ele mesmo afirmou que escreveu a creepypasta e a foto é uma selfie tirada pela webcam da sua própria esposa, que ele fez uma edição no Photoshop para utilizar na creepypasta. Dentro do próprio YouTube surgiram várias lendas de vídeos amaldiçoados. E esse é um de 2014, que a creepypasta conta que acabou se tornando uma Lost Media. Alguns acreditam que no vídeo mostra alguém morrendo diante das câmeras, enquanto outros acham que é uma tentativa de expor segredos do governo americano. Quem viu o vídeo relatou um medo inexplicável. A história se encerra da pessoa apagando todos os rastros do vídeo que estava em seu computador. E pelo que vocês podem ver, pela falta de nitidez aqui, ela se torna um verdadeiro mistério. E desse jeito dificulta até a gente encontrar a origem dela. As pessoas fizeram várias teorias. Alguns dizem que na verdade é uma imagem desfocada do Rick Roll, outros do comediante Mr. Bean e até mesmo incluindo uma bizarra máscara de Adolf Hitler. Existe uma creepypasta sobre os soviéticos terem encontrado Deus na Sibéria e o mataram. A descrição menciona uma foto de dois soldados soviéticos segurando literalmente a pele de Deus com duas varas. E como se não bastasse ser uma creepypasta bizarra, a história verdadeira por trás dessa imagem é ainda mais bizarra. Há alguns anos publicaram um monte de fotografias inéditas da Guerra de Continuação de 1942 na Finlândia. E uma delas era um soldado russo esfolado e decapitado com a pele perfurada num ramo de bétula, e os seus companheiros comeram a sua carne. Pois é, a mente do ser humano é sem limites. (1927) Eben Byers se machucou
e começou a tomar Red-4, uma água radioativa vendida como um remédio milagroso. O cara tomou 1.400 doses em 3 anos. Ele achava que dava energia, mas na realidade ele estava apenas se envenenando. Em 1931, ele começou a emagrecer. Sentia dores de cabeça e, do nada, sua mandíbula começou a desmanchar. A coisa ficou tão bizarra que buracos apareceram no crânio dele. Eben Byers morreu em 1932, completamente envenenado. Seu corpo estava tão radioativo que precisaram colocar chumbo no caixão para não contaminar o solo. Depois disso, o governo finalmente proibiu o Red-4 e reforçou a fiscalização de remédios nos Estados Unidos. Essa é a história original sobre esse cara, mas muitas pessoas associaram ela com essa imagem. Mas na verdade não é ele. Isso vem de um livro que é um manual de informações para cirurgias militares. Foi publicado em 1942 pelo próprio Exército dos Estados Unidos. E de acordo com o livro, são apenas 2 figuras ilustrativas, na verdade, só para mostrar exemplos de lesões faciais. Eu tive que colocar um borrão em uma parte dessa imagem porque é bem bizarra. Ela entra naquela coleção de imagens da Deep Web que você encontra só pesquisando no Google Imagens. Ela causa ainda mais espanto pelo simples fato dela ser preto e branco, porque parece que estão literalmente abrindo um homem por trás. Só que na verdade isso felizmente não passa de um animatrônico, de um homem das cavernas, feito pelos estúdios Disney. E esses 2 homens que a gente vê na imagem estão apenas fazendo um reparo nele. A imagem veio a público pela primeira vez em uma revista de 1964. E mais tarde ela foi utilizada na internet sem nenhuma explicação, só para chocar as pessoas.